Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos estudando esse tão maravilhoso livro, capítulo 8 do Evangelho de João. A gente vai ler hoje dos versículos 31 até o 47. Então, Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 31 a 47. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhe responderam: Nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você vem nos dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: Eu digo a verdade, e todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho, este pertence à família para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, procuram me matar, porque em vocês não existe espaço para minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. E Jesus lhes disse: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que nós temos é Deus. E Jesus lhes disse: Se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas porque Ele me enviou. Porque a minha língua não é capaz de ser entendida por vocês, porque são incapazes de ouvir o que estou dizendo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois nele não há nenhuma verdade. Quando mente, fala de si próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, por que não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Duras palavras de Jesus. Eu fico pensando se Jesus pregasse em muitas igrejas hoje, o que as pessoas diriam quando Jesus olha para aqueles homens e fala o que disse aqui. Mas é algo muito interessante o que Jesus fala no começo desse versículo, o que acontece, a descrição que João nos dá no começo desse versículo. O começo desse texto diz para a gente que Jesus está falando com as pessoas que creram nele. Você lembra que no versículo anterior, versículo 30, quando Jesus termina uma parte do seu discurso, diz assim: muitos creram nele. E o versículo que nós lemos aqui diz o seguinte: agora Jesus começa a falar com aquelas pessoas que creram nele. O discurso anterior, Jesus disse: eu sou. Lembra, semana passada nós vimos? Ele fez aquela clássica afirmação, categórica afirmação, ego eimi. Eu sou aquele que é, aquele que existe. E isso era uma afirmação de Jesus: eu sou Deus. E quando Jesus afirma, eu sou Deus,
muitos creem nele. O texto que nós acabamos de ler é uma fala de Jesus para as pessoas que creram nele. Rapaz, você prestou atenção nessa leitura? O que o texto fala dessas pessoas que creram em Jesus? Vamos começar chamando essas pessoas de crentes. Os crentes, aqueles que creem, aqueles que olham para Jesus e dizem assim: você é Deus. O que você está falando é verdade, eu creio no seu discurso. Eu creio que você de fato veio para ser levantado, exaltado, como nós vimos na semana passada, e morrer pelos pecados. Eu creio nisso, eu creio que você é o Messias, eu creio que você é o Filho de Deus, eu creio que você é Deus. Versículo 31 está dizendo para a gente, olha, Jesus se virou e falou com aqueles que são crentes. Agora, só para destacar os crentes, vamos ver como é que são os crentes com que Jesus conversou. Os crentes com que Jesus conversou, diz o versículo 34, são escravos e praticantes do pecado. Eu vou falar com vocês, aqueles que creem em mim. No versículo 34, Jesus diz: vocês que creem em mim são escravos do pecado e vivem praticando o pecado. Crentes. Os crentes que estão conversando com Jesus, no versículo 37 e 40, procuravam uma maneira de matar Jesus. Crentes. Aqueles que creem nele. É com esses que ele está conversando. E ele diz 2 vezes: vocês estão o tempo todo buscando um jeito de me matar. Os crentes, aqueles que creem nele, no versículo 39, não praticavam a obra de Abraão. O que é a obra de Abraão? A fé operante. Quando Deus pediu para Abraão, vai lá e mata seu filho. O que Abraão fez? Foi lá e matou seu filho. Levou lá quase a cabo. Deus o impediu na hora, não é? Mas ele iria fazê-lo. É uma fé que obedece. A fé desses homens aí, eles creem em Jesus, mas o texto diz que eles não obedecem a Jesus. Esses homens que creem nele, o texto diz, não amam a Jesus. Eles não amam a Jesus. Versículo 42 diz assim: vocês não me amam. Não me amam. Os crentes. Aqueles que disseram, nós cremos em você. Os crentes não entendiam o que Jesus dizia como sendo de Deus. Jesus diz assim: será que é tão difícil? Eu estou falando aqui uma língua esquisita, um idioma estranho, um dialeto, porque eu estou falando e vocês não entendem o que eu estou falando. E o que eu estou falando é a vontade de Deus. Mas eles não entendiam isso. Aqueles que creram nele. São filhos do diabo. Jesus diz assim: vocês têm por pai, não é Deus não. O pai de vocês é o diabo. Jesus diz deles: vocês não creem em mim. Opa, como é que é? Mas o versículo 31 está dizendo que eles creram nele. Bom, o texto diz: vocês não são de Deus, porque se vocês fossem de Deus, vocês creriam nas minhas palavras. Olha só, aqueles que haviam crido nele. Isso é o que o texto nos diz. Olha que gente boa que são as pessoas que creem em Jesus. Eles creem em Jesus. O texto afirma isso. Eles afirmaram. Nós cremos nele. Mas eles são, olha só a categoria de pessoa que eles são. Não é?
olha o que fazem aqueles que haviam crido nele. Isso me leva a pensar que existem alguns tipos de pessoas. O Thomas Constable descreve para a gente, interpretando esse texto, quem são essas pessoas. A marca do verdadeiro discípulo é a continuidade na instrução do mestre. O discípulo é, por definição, um aprendiz, não necessariamente um convertido, nascido de novo. Um discípulo permanece um discípulo enquanto continua seguindo as instruções do mestre. Quando ele deixa de seguir fielmente, deixa de ser discípulo. Isso não quer dizer que ele perca a salvação, porque isso é um dom de Deus. Crentes genuínos podem continuar a ser discípulos de Jesus ou podem deixar de ser seus discípulos, temporariamente ou permanentemente. Deus nunca força crentes a continuarem seguindo a Ele, embora exorta-os fortemente a fazê-lo. Vamos resumir isso aqui na prática? Existem dois tipos de pessoa: os crentes e os discípulos de Jesus. Esse texto está nos mostrando que nem sempre o discípulo é crente. Nós estamos vendo aí pessoas, e temos na Bíblia pessoas, que seguiram a Jesus a vida inteira, que aceitaram as pregações de Jesus a vida inteira, que ouviram as pregações de Jesus a vida inteira, que disseram da sua boca, eu creio em Jesus, a sua vida inteira, mas não eram salvos. Você quer um exemplo desse? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi alguém que, quando Jesus disse assim, venha e me siga, o que ele levantou? Na hora, deixou tudo, abandonou o que estava fazendo e seguiu a Jesus. Quando Jesus disse assim, eu quero que você seja meu imitador, você vai me imitar? Ele falou, vou te imitar. E ele imitou Jesus. Ele obedeceu a Jesus. Ele anunciou o evangelho de Jesus. Ele talvez tenha curado pessoas, talvez tenha expulsado demônios, talvez tenha vivido ali todo o tempo. A Bíblia diz que Jesus confiou tanto em Judas que deu para ele a função de tesoureiro, carregar o dinheiro de Jesus, que Jesus recebia de oferta. Então Judas Iscariotes foi um discípulo de Jesus, não há dúvida nisso. Judas é um discípulo de Jesus, fez tudo o que Jesus mandou, viveu como Jesus, se comportou como um cristão, andou como Jesus, ouviu as palavras de Jesus, aceitou as palavras de Jesus. Mas ele era um crente? Nem de perto. Não, ele não era um crente. Então nós podemos ter pessoas que falam que acreditam em Jesus, que frequentam a igreja, que têm um linguajar cristão, que têm um comportamento cristão, que cantam músicas cristãs, que aceitam o ambiente cristão, que admiram Jesus, mas que não têm uma fé genuína no Senhor Jesus. São discípulos de Jesus, mas são incrédulos. Segundo o pastor Russell Shedd, a igreja evangélica brasileira está cheia desses. De pessoas que, se você olhar, você vai dizer, esse é um discípulo de Jesus. Mas na verdade, ele não conhece Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mas você pode conciliar essas coisas. E é isso que Jesus está dizendo nesse texto. Que existe um tipo de pessoa, que é a pessoa que Deus quer que nós sejamos, que são aqueles que são discípulos de Jesus, mas que também creem em Jesus. E esse texto está colocando essa ideia do discípulo crente com uma ideia de uma outra pessoa, do crente que não é discípulo.
Porque existem pessoas que não imitam Jesus, que não se parecem com Jesus, que vivem fazendo coisa errada, vivem na mentira, vivem no pecado, vivem na falsidade, vivem no erro, mas são salvos e vão para o céu. Porque não são as obras que nos salvam, é a fé. E o Senhor Jesus disse que aquele que crer será salvo. Não diz que aquele que crer e ler a Bíblia será salvo. Aquele que crer e frequentar a igreja será salvo. Aquele que crer e tiver um comportamento cristão será salvo. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós não seremos salvos pelas obras, para que nenhum de nós se glorie. Então nós somos salvos pela fé, que é um dom de Deus. A salvação e a fé são dons de Deus. Então nós podemos ter pessoas que têm a fé genuína, que creram em Jesus de verdade, que são crentes, mas que não são discípulos de Jesus. Quer um exemplo bíblico disso? Só para fundamentar, Nicodemos. Nicodemos foi um homem que procurou Jesus na calada da noite, creu no discurso de Jesus, mas continuou sendo judeu, dentro do sinédrio, caladinho. Quando Jesus foi julgado, ele não defendeu Jesus. Ele simplesmente se calou. Não falou nada. Mas quando Jesus morreu, ele foi o primeiro que estava aos pés da cruz lá, junto com José de Arimateia, pegando o corpo de Jesus e levando para ser enterrado. Então Nicodemos é um daqueles que talvez creram em Jesus, mas não se tornaram seguidores de Jesus. Existe conflito nisso? Nenhum. Porque a salvação não depende do querer dos homens, mas do agir de Deus. Não depende da nossa fidelidade. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar-se a si mesmo. Ainda que nós sejamos infiéis, se Ele nos salvou, nós seremos salvos. Porque Ele permanece fiel em detrimento da nossa infidelidade. Porque Ele não pode negar a si mesmo. Então esse texto está mostrando para a gente que existem dois tipos de pessoas. E essas duas pessoas são pessoas que nós não devemos ser. Quer dizer, os discípulos incrédulos ou os crentes que não são discípulos. E esse texto está dizendo que nós devemos juntar essas duas coisas. Nós devemos ser discípulos crentes de Jesus. Discípulos que são salvos pela fé, mas que vivem uma vida que glorifique a Jesus. Bom, ele diz para a gente que a verdade, Jesus, é a verdade que liberta. Agora, você lembra no texto anterior, dos versículos anteriores que nós lemos, que ele fala do pecado no singular e dos pecados no plural. O que nos condena é o pecado no singular. E o que nos salva é o livramento do pecado no singular. O que nos condena são os nossos pecados diários? Não. O que nos condena é o pecado de Adão. Aquele pecado com o qual eu fui concebido no ventre da minha mãe. Aquele pecado com o qual eu nasci. O pecado de ser descendente de Adão. O pecado de todos os homens. A natureza pecaminosa. Essa coisa que nos leva aos pecados. Então o que nos condena não são os pecados, mas o que nos condena é o pecado. E aí ele diz, se Cristo vos libertar,
Libertar do quê? Dos pecados? Se nós estamos falando que Cristo nos liberta dos pecados, então Cristo é mentiroso, porque eu conheço todos vocês aqui e eu sei que vocês pecam. E eu também olho no espelho de vez em quando. E eu sei que eu peco. Então Cristo não me libertou dos pecados, porque eu sou salvo, mas continuo pecando. Então Cristo me libertou do quê? Do pecado. Do pecado que me condena. E ele está dizendo, como que ele me libertou do pecado? Pela fé que salva e que possibilita. Aí sim, me dá a possibilidade de obedecer a Deus. Então ele diz, se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Se a verdade nos libertar, nós seremos livres. Então, o que nos liberta? Que verdade é essa? A fé no Senhor Jesus Cristo que nos salva. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. É isso que nos salva. E essa salvação nos dá uma possibilidade. Qual é a possibilidade? De até conseguir não pecar de vez em quando, ou na maioria das vezes. Ou de tornar a vida de santidade a rotina da minha vida, e não a exceção. Então, Cristo nos liberta do pecado, Cristo nos salva, Ele morre por nós. E nos dá a vida eterna, do pecado no singular. E dos pecados no plural, Ele vai nos libertando. Mas um dia seremos definitivamente libertos. Não somos. Já já nós vamos ver o jogo de verbos aí que ele usa nesse texto, muito interessante. Então, a liberdade é algo que nós recebemos. A liberdade é uma ação passiva de Deus. O texto diz assim, se a verdade vos libertar. Nós não libertamos a nós mesmos. Nós somos libertos pela verdade. A verdade de Deus, ouvida continuamente, como discípulos de Jesus, salva a nossa vida do inferno e da morte. Se a verdade nos libertar, nós seremos libertos. Bom, libertos para quê? Libertos para a liberdade. Quer dizer, agora nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora somos escravos de Cristo. Mas você lembra do que aconteceu com o povo de Israel quando eles foram salvos do Egito? Todo mundo está lembrando do povo de Israel porque está assistindo a novela da Record, né? Então você lembra lá, o que aconteceu com o povo de Israel quando eles foram salvos do Egito? Saíram do Egito, Deus abriu o mar, afogou o exército do faraó, entraram no Monte Sinai, começou a chover comida do céu, começou a sair água da rocha, nuvem de noite, de dia cobrindo eles, fogo de noite, aquele negócio, presença de Deus. Qual foi a primeira coisa que eles falaram assim que eles saíram do Egito? Quero voltar para o Egito. Não, mas você já é livre. Não, mas eu quero voltar para o Egito. Rapaz, Deus está dando comida do céu, água da pedra, mas eu quero comer a melão, o alho, a cebola lá do Egito. Rapaz, mas lá no Egito você era espancado, você era pisado, você era humilhado, você era... Não, mas é para lá que eu quero voltar mesmo. Rapaz, você está livre. Deus foi lá e matou o filho do faraó, humilhou todos os deuses do Egito, todas as divindades do Egito. Deus acabou com todos. O seu Deus que está cuidando de você aqui no deserto é maior do que todos os deuses do Egito. Bastou 15 dias que Moisés não descia do monte, vamos fazer um Deus igual ao Deus do Egito. Nós somos assim também. Jesus nos salva, Jesus nos liberta do pecado. E diz agora assim, agora, você é livre
para viver para Deus. Eu já te salvei, você está salvo, você vai para o céu, você é livre. O faraó já morreu, o mar já abriu, você está livre, pode viver para Deus. Não, mas eu quero continuar no pecado. Nós somos nada diferente daquele povo. E é isso que esse texto está mostrando acerca daquelas pessoas que creram em Jesus. Eles creram em Jesus. São salvos. Jesus prometeu, aquele que crer em mim será salvo. Mas quando nós olhamos para os comportamentos deles, nós olhamos o comportamento de gente querendo voltar para a escravidão. Vivendo na escravidão, sendo livre. Eu me lembro de um exemplo que eu tenho dentro de casa. A minha avó, na verdade a minha bisavó, minha tataravó veio escrava para o Brasil. Navio negreiro. Não é? Foi pegar lá na África, lá na tribo dos Bantus, no noroeste da África, e botaram minha veinha lá no navio negreiro, trouxeram aqui para o Brasil. Aqui o dono da fazenda abusou dela e nasceu minha bisavó. Essa minha bisavó se tornou escrava dessa família. Na época em que deram a ela um direito. Princesa Isabel assinou uma lei dizendo: a senhora agora é livre. É livre. Pode ir embora. A hora que a senhora quiser, a senhora pode sair da fazenda e viver a sua vida livremente. Pode ir. As portas estão abertas. Você deu a sorte de nascer. A sua mãe ainda continua escrava, mas a senhora deu a sorte de nascer na lei do ventre livre. Pode ir embora da fazenda. O que a senhora quer fazer com a sua vida? Aí ela respondeu: eu quero ficar na fazenda. E passou a sua vida inteira lá na fazenda, na escravidão. Só a minha avó, a mãe do meu pai, foi que saiu da fazenda. Mas ela livre, com o direito de livre, com o direito de ir embora, de viver a vida dela como ela quisesse, de nunca mais ser abusada, espancada, traída, ou seja lá o que for, ela decidiu: não, eu quero continuar escrava. E muitos de nós vivemos essa vida. Cremos no Senhor Jesus, recebemos a salvação e a vida eterna, e Ele está dizendo para a gente: olha, eu te libertei para você ser livre. Mas muitos de nós ainda continuam dizendo assim: eu quero continuar preso, eu quero continuar escravo do pecado, eu quero continuar na mentira, eu quero continuar nas trevas, eu quero continuar no engano, eu quero continuar quebrando a cara, eu quero continuar sendo abusado, traído, ferido, machucado. Eu gosto de sofrer. Mas eu te libertei. Você é livre, você é salvo, você é eleito de Deus. Eu vou levar você para o céu. Não, eu sei, mas eu quero continuar escravo. Eu quero. Muitas pessoas ainda assim. Então, um ser livre com uma mente de escravo. Um ser livre com um jeito de pensar de escravo. Um ser livre com uma prática de vida de escravo. Alguém que foi livre, verdadeiramente livre, liberto. Não há mais condenação, não há mais culpa, não há mais medo, não há mais ninguém. A escritura de dívida foi rasgada, o sangue do Cordeiro já foi vertido por Ele de uma vez por todas. A multidão dos seus pecados estão perdoados. Os que você cometeu, os que você comete, os que você vier a cometer. Você está livre, você é salvo, você é lavado e redimido. Vive na liberdade. Não, eu quero continuar vivendo tapado, burro, cego. Eu quero viver, continuar quebrando a cara na vida. Eu quero viver no erro, Milhares de pessoas vivendo assim. Livres, mas com mente de escravo, com vida de escravo. Eles levantam e dizem assim: olha, nós cremos que nós somos filhos de Abraão e nós somos obedientes à lei de Deus.
Por causa disso, nós somos salvos. Aí Jesus diz assim: vocês são burros mesmo. Vocês não entenderam nada. Porque o objetivo da vida de Abraão foi a fé. Foi crer em Deus. E ele obedeceu a Deus em tudo que Deus mandou para ele fazer. E Moisés, quando escreveu a lei também tinha um objetivo: mostrar que vocês são pecadores. Então, na verdade, tanto a vida que Abraão viveu, quanto a lei que vocês estão revogando para si, elas na verdade não salvam, mas escravizam vocês. E vocês são escravos da lei. E aí Jesus está dizendo: olha, eu não chamei vocês para serem escravos, eu chamei vocês para crerem em mim, por meio da fé, e é isso que salva. Se vocês crerem em mim, por meio da fé, vocês serão salvos. Não é o fato de você ser descendente de Abraão que faz de você salvo. Não é o fato de eu nasci crente. Meu pai é crente, minha mãe é crente, meu tataravô era crente, meu tataravô era crente, minha vida inteira foi de crente, eu vivo uma vida de crente na igreja dos crentes, eu obedeço a Bíblia dos crentes, eu sigo as regras, olha lá, eu tenho o cabelinho certinho, não tenho coque na cabeça, não faço tatuagem, não bebo cerveja, como é que é? Bota tudo aí os padrãozinhos, eu uso terno e gravata, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou na escola dominical, dou o dízimo, né? Eu sigo a lei todinha, sou todo bonitinho, ó, certinho, então eu vou para o céu. Não vai, talvez não vá. Se você está pensando assim, com certeza não vai. Porque quem vai para o céu não é quem pensa que segue a lei. Quem vai para o céu é quem crê em Jesus Cristo. É esse que é o salvo. Mesmo que não viva uma vida igual você, de terninho e gravata, não lê a Bíblia, não ore, não faz nada. Vai ter muito membro de igreja no inferno, e vai ter muito cara que nunca pisou o pé numa igreja no céu. Pode ter certeza disso. Porque Jesus não age por meio de obras, mas por meio da fé. E esses caras aí, o texto está dizendo, eles creram nele. Olha que classe de tranqueira que esse texto descreve. Daqueles que creram nele. O pior tipo de gente. Bom, o Filho, Jesus, é quem nos libertou. Olha que lindo esse jogo de verbos que João dá para a gente. Lá no versículo 32, tudo está escrito no futuro. Ele está dizendo: conhecereis, futuro. O que que você vai conhecer? A verdade. E a verdade, ela libertará. Futuro, certo? Vamos lá. Português agora. Quem é o sujeito do verbo libertará? Ele ou ela? Ela quem? A verdade. Então, você vai conhecer ela, a verdade, e a verdade libertará. Tudo no futuro. Conhecereis, libertará. Quem age aqui? A verdade. Quem é a verdade? Jesus. Quem liberta? Jesus. Quem salva? Jesus. Quem dá a fé? Jesus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Enviado por quem? Jesus. Quem nos salva? Jesus. Qual é a minha participação na minha salvação? Nenhuma. Qual é a minha participação na minha libertação, segundo o texto? Nenhuma. Ele age, ele é o sujeito e eu recebo a ação. A verdade age e eu sou liberto. Ok? Show. Agora vamos olhar o versículo 36, que é a sequência do texto. Todo escrito no passado. Ó. Se o Filho os libertou, passado. Quem libertou? Então o Filho e a verdade são a mesma pessoa, são os libertadores. Aqui ele age, ali ele já agiu. Certo?
Agora, quem é o sujeito do vós sereis livres? Nós, que fomos libertos. Não é? Então, o sujeito somos nós. Vós sereis livres. São os sujeitos da oração, nós. A partir do momento que ele nos liberta, e isso nós não podemos fazer por nós mesmos, nos libertar. Nós somos escravos, precisa alguém maior do que nós para nos libertar. Mas a partir do momento que ele nos libertou, a ação passa para quem? Para nós. Viver em liberdade já não depende mais de Deus. Mas depende de mim, das minhas escolhas. Ser liberto não depende de mim. Crer em Deus não depende de mim. Ter a fé não depende de mim. Mas a partir do momento que eu sou liberto, que eu creio em Deus e que eu tenho a fé, dali para frente, viver em liberdade depende de quem? De Deus ou de mim? De mim. Então você será livre se você tomar atitudes de liberdade. Senão você vai ser um livre vivendo como escravo. Bom, e ele termina falando do diabo e dos seus filhos, dizendo daqueles que mesmo livres, que mesmo libertos, continuam querendo ser filho de um outro pai. Você já viu mulher de malandro? Mulher de malandro não gosta de príncipe. Já vi isso algumas vezes na minha vida. A mulher tem um namorado lá, um marido malandro, vagabundo, mete a mão na cara dela, bate nela, pisa nela, trata ela mal, ridiculariza, humilha, cospe, vai e pisa em cima, faz dela gato, cachorro, sapato, capacho, tudo, desgraceira danada. E ela atrás do cara. Aí aparece um príncipe encantado. Trata ela bem, fala bem para ela, fala de amor, é carinhoso, é delicado, é atencioso, dá flor, dá presente, dá isso, dá aquilo, tal. O que ela faz? Continua indo atrás do malandro. Dá o pé no príncipe e vai atrás do malandro. Tem crente que é mulher de malandro. Foi salvo por Cristo. Liberto por Cristo, mas gosta de apanhar. Gosta de tomar tapa na cara, gosta de ser xingado, gosta de ser humilhado, gosta de continuar vivendo, chafurdando na lama do pecado, como disse Arite aqui. Né? Pecador. Então, olha lá. Assassino, abandona a verdade, distorce a verdade e fala a mentira. Que é a criação de uma nova verdade, uma verdade enganosa. Então esse texto está mostrando para a gente esse tipo de gente. O tipo de gente que é burra mesmo. Já foi liberto, já é de Cristo, já é daqueles que creem, mas continua vivendo uma vida de perdição e de pecado. É triste ver que tem muitos assim no dia de hoje. E esse texto dessa conversa de Jesus é uma conversa que nos chama todos a parar para refletir. Talvez existam pessoas aqui que são discípulos de Jesus, mas não são crentes. Se você se encontra entre esse grupo de pessoas que é discípulo de Jesus, mas não é crente, Jesus está dizendo isso para todos nós. Querido, se você se encontra assim, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Entenda que você é pecador e que você não vai ser salvo porque você lê a Bíblia, você não vai ser salvo porque você é membro da igreja, você não vai ser salvo porque você foi batizado, você não vai ser salvo porque você dá o dízimo, você não vai ser salvo por nada disso. Só há uma coisa que pode salvar você, é a fé no Senhor Jesus Cristo.
E se você é desses que é discípulo de Jesus, mas não é crente, clame ao Senhor Jesus, para que Ele haja na sua vida e te salve. Porque só Ele pode te libertar. A religião que você segue não pode. As suas próprias atitudes não podem. Somente a verdade, o Filho, podem libertar. Então, se você ainda não é liberto, clame isso. Agora, se você é daqueles que já creram no Senhor Jesus Cristo, mas não são discípulos de Jesus, o meu apelo é para você também. Deixa de ser burro. Para de ser um livre vivendo como escravo. Comece a tomar decisões de homem livre, de mulher livre, de quem não vive mais debaixo de Satanás, de quem não vive mais debaixo do pecado, de quem não vive mais quebrando a cara e se arrebentando na vida, por viver uma vida da qual Deus já morreu e já te salvou. Então, se você é daqueles que não é discípulo de Jesus, mas é crente, tome uma decisão hoje de se tornar um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, um imitador de Jesus. Porque Jesus quer que nós conciliemos essas duas coisas, crentes e discípulos, e que essas duas coisas não sejam separadas nas nossas vidas. Que você não seja só um crente e que você não seja só um discípulo, mas que você seja um crente, discípulo do Senhor Jesus.